E aí, galerinha Mil Grau, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nosso por aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a analisar os textos do Enem para linguagens e suas tecnologias. Como assim, Thiago? Nós vamos dar uma breve descrição aqui de como você deve fazer na hora de fazer a leitura para responder as questões do Enem. A gente sabe que grande maioria dos estudantes tem muita dificuldade nessa área, porque os textos às vezes são grandes, são variados, tem muitos textos, todas as questões elas têm algum tipo de texto, então a gente vai mostrar para vocês uma forma simples de você entender os textos para ter um melhor aproveitamento e desempenho na hora de responder as questões. Beleza? Então é isso, roda a vinheta. E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, muito bem, como o Thiago já falou aqui, a gente vai fazer análise, tentar fazer análise desses textos enormes, como ele bem colocou, que são colocados dentro da prova do Enem. A gente sabe que são 45 questões de linguagens e são as primeiras questões, aquelas que a gente tem o primeiro contato, e quando chega no final tá todo mundo cansado, tá todo mundo ainda sem saber como continuar. Nós vamos dar 3 dicas para vocês de como fazer essa análise dos textos que acompanham as questões. E a primeira dela que nós temos é a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o gênero textual. Todo texto, todo enunciado, ele tem uma estrutura própria, ele serve para um discurso, ele serve para uma situação comunicativa, e essa organização, a gente chama isso de gênero. Então, todo texto que existe, ele é dividido em gêneros. Ele possui uma função comunicativa, ele possui seus agentes comunicativos, ele possui um objetivo, ele serve para uma determinada situação. Então, como os textos são organizados dessa maneira, o Enem ele trabalha nessa perspectiva de gênero textual. E hoje a gente vai lembrar desses gêneros textuais. O que é um gênero textual? São como esses textos eles são organizados. Aí a gente tem alguns exemplos para vocês. Né? A gente tem, por exemplo, pode ser um gênero textual, uma notícia. A notícia é assim, 100% de chance que vai ter no Enem. São 45 textos e provavelmente uma notícia você vai achar lá que é um texto informativo, um texto em que a intenção ela é dar uma informação, ela está relacionada ao referente, ao contexto. Eu sei que no Enem cai muito funções da linguagem. Se vocês quiserem que a gente produza uma aula sobre funções de linguagem, vocês deixem aí nos comentários, porque a gente vai tratar de todas elas, tá? A notícia tem a estrutura de informação. Por outro lado, nós temos também o conto, que pode ser um texto narrativo, só que um pouco restrito, né? Ele é um texto menor, é um texto em que o enredo ele é um pouco mais curto, os personagens eles são mais restringidos, são poucos personagens, o tempo e o espaço são limitados e por aí vai. Agora, se existe um gênero textual que cai muito no Enem, que é de certeza que vai cair, são os anúncios publicitários e as propagandas. São os textos que nós chamamos de funções conativas, apelativas, que querem convencer o leitor de alguma coisa. Interessante que você tem que lembrar. Os anúncios publicitários não são apenas textos em que o autor ele quer vender algum produto ou convencer o leitor de comprar algum produto, como a gente está bem familiarizado com as propagandas. O anúncio publicitário ele quer trazer uma mensagem de conscientização. Então, aquelas campanhas de vacinas que nós temos por aí, elas são anúncios publicitários. Estão ali tentando convencer o leitor, o interlocutor, a tomar, a se conscientizar, a refletir sobre alguma determinada situação. Além da notícia, do conto, dos anúncios e propagandas, nós também temos poemas. Poemas também são textos mais curtos, que também podem ser muito utilizados no Enem. São textos escritos em versos, em que a função ela é emotiva, ela está ali para entreter o leitor, que se utiliza mais dos aspectos líricos, não é verdade? Que a gente tem dentro da literatura, são os poemas. Nós temos os poemas também.
Além desses, a gente vai ter também o artigo de opinião, como eu já mencionei. Ele é o texto dissertativo, ele vai dar a opinião do autor e também está muito presente nas provas do Enem, principalmente na parte de linguagens. Mas um ponto importante, né, depois de elencar aqui, basicamente os principais gêneros textuais que a gente tem no Enem, podem ter certeza que se não cair todos esses aqui, vai cair, tem uma lista de 5, vai cair pelo menos 4 ou 3 aqui, pode ter certeza. Mas qual é a questão que a gente está fazendo? Qual é o nosso intuito aqui? É mostrar a vocês, não é que vocês, claro que como vocês estão estudando, estão no ensino médio, caso estejam, né? Ou se já saiu, mas estiver estudando, claro que você vai ter que estudar isso aqui de maneira mais minuciosa, detalhes e tal. Se você não estudou, devia ter estudado. Mas enfim, a nossa intenção não é dar esses conteúdos aqui. Qual é a nossa intenção? É mostrar a você que você precisa saber identificar a diferença desses gêneros de um para o outro. É entender que quando estiver lá na questão 33, tem um texto lá ou uma imagem, você saber que aquele texto ali de base para você responder aquela questão é um conto, é uma notícia, um anúncio, uma propaganda, um poema, um artigo de opinião ou qualquer outro tipo de gênero textual. Porque isso aqui a gente colocou 5, mas os principais que a gente vê que sempre cai na prova do Enem. Mas pode ser que tenham outros gêneros textuais. Aí você precisa ter, no mínimo, identificar essas características para poder se situar e aí poder tomar as suas decisões, né? Para poder eliminar questões, para poder selecionar as suas opções, as suas melhores opções e tomar a decisão sobre qual vai marcar no gabarito, ok? Então o nosso primeiro ponto aqui é esse. Saiba identificar o que é um, o que é outro. É importante porque essa parte da análise dos agentes do discurso, porque se você não sabe quem está falando e para quem está falando, é como se você estivesse no meio de um tiroteio ali cego, né? É aquela famosa frase do cego no meio de tiroteio. Porque quando você tem a noção de quem está falando e de para quem ele está falando, você tem no mínimo situado ali um posicionamento, digamos assim, dos discursos. Você tem uma base de características da pessoa. Se é um político que está falando, por exemplo, você já tem alguns vieses aqui. Se é uma pessoa famosa ou não, se é uma pessoa comum, você já entende que muda muita coisa no discurso, no nível de linguagem, enfim, são coisas que são detalhes que vão fazer toda a diferença na hora de analisar as questões, as opções, lá na hora de marcar o seu gabarito, tá ok? Por último, a gente vai ter análise do contexto, ok? A gente organizou essa parte de análise do contexto para você analisar realmente o texto em si. Você vai olhar essa questão de tempo, lugar, e claro que esses quesitos eles servem mais para textos narrativos, né? Mas se tiver, é bom que você observe a temática, todo o texto está falando de alguma coisa. É muito importante que você consiga identificar qual é a temática, qual é o assunto que o texto está tratando, né? Título. O título ele serve para chamar a atenção do leitor. E ele resume muito, na maioria dos casos, resume muito do que vai tratar, né? Resume muito do que vai tratar o texto, qual é a temática. Às vezes, nós conseguimos identificar a temática pelo título. A veiculação. Veiculação é o veículo onde esse texto está inserido. Aquilo que propaga essa informação. Pode ser, por exemplo, um e-mail, pode ser um site, um blog, aí você precisa saber. Isso é importante porque, dependendo também dessas características, tem um monte de opções, um monte das 5 opções que você tem lá de resposta, você já exclui umas 3. Só em saber o veículo que está fazendo isso. Porque se, por exemplo, é um jornal que está veiculando aquela informação, por exemplo, se a pergunta for sobre conto da carochinha, você já elimina, porque não faz sentido nenhum, né? Então, você já, baseado nessa informação de veiculação, você já tem algumas outras informações subjacentes aí que ajudam você já a eliminar várias outras questões irrelevantes e que estão ali só para atrapalhar você. Muito bem. E a última, eu sempre costumo dizer que uma das coisas que você deve sempre analisar no texto é a referência. Todo texto que foi selecionado, foi escolhido para estar ali, ele foi extraído de algum local. Então, leia aquelas letrinhas miúdas que tem lá. Leia aquelas letrinhas miúdas que tem lá no final, que identifica o autor, que identifica o livro de onde ele foi tirado.
o veículo, né? O livro, a revista, o site, é a referência quem vai dar essas informações extras, né? Que a gente não vai encontrar no texto. Tá? A gente tem 2 textos da mesma questão, porque são textos que vão estar relacionados e vão tratar da mesma temática. Eu já tô dando para vocês. Então a gente tem o texto 1. Ei, me leve para a sua casa. Tem uma imagem de um cão, né? De um gato. De um cão e de um gato. Pela imagem a gente vê que são animais que parecem, né, à primeira vista, que estão numa situação de abandono, sem lar, sem teto. Então a gente já fica com essas primeiras impressões, né? E uma coisa importante, né? Essas imagens fazem toda a diferença também na hora de fazer a interpretação. Por quê? Geralmente a gente não vê gato e cachorro juntinho assim, né? Abraçados. Exatamente. É muito raro isso aqui, a não ser quando eles sejam bem adestrados e tudo mais, já convivam desde de filhote mesmo ali, eles talvez estabeleçam essa relação mais afetiva. Mas normalmente isso não acontece. Mas a imagem tá colocando exatamente tá querendo passar essa imagem pra gente ali na foto do anúncio, de que os cães e os gatos que eles têm ali são, né? Então, nessa condição de indefesos, né? Exatamente, que são dóceis, né? Tem essas questões. Estão tentando fazer um apelo, na verdade. Exatamente. E essa a gente vai entender agora com a Milena, que ela vai mostrar que é uma característica do gênero fazer esse apelo, fazer isso. Tá, e tá aí dizendo, 14ª de adoção de cães e gatos. Na primeira frase lá que nós lemos, né? Me leve para a sua casa. Já é a primeira informação, a primeira mensagem que a gente extrai. Aí se trata de uma feira de adoção. Então, a gente já ligou que são animais que estão indefesos, provavelmente animais que não têm lares, né? Animais que não têm um lar, que não têm um dono. E é um anúncio, tá anunciando o quê? Uma feira de adoção. Então a gente já pegou por aí que se trata de um anúncio publicitário, né? Aí tem lá embaixo a plaquinha adote um animal de rua. Adote um animal de rua. Thiago, lê aí pra nós tá escrito aí embaixo as principais informações do anúncio. Documentos obrigatórios para adoção são carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. E embaixo tem uma escritazinha ali, até com uma fonte bem mais atrativa, né, e diferente, dizendo assim, e muito amor. Né? Além dos documentos, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, muito amor. Tá na cara que um apelão, né? Apelo para você fazer o quê? Ir lá e adotar, né? E aí ele dá essa parte final aí, é o que? As informações que são necessárias para fazer a doação, porque o anúncio, ele precisa ser completo, né? Ele vai fazer um apelo para a pessoa fazer alguma coisa, para o leitor fazer algo, e precisa explicar de que maneira faz isso, né? E lá embaixo tem lá a fonte, né? Ele foi extraído de um site. amigodobicho.wordpress.com. Então a gente faz essa análise da imagem, do texto em si, de tudo, faz essa interpretação para identificar o gênero, que se trata de um anúncio publicitário, né? Ele está tentando fazer um apelo ao leitor a tomar uma atitude, né? Nesse caso, a de adotar. A gente tem outro texto agora. Isso. Texto 2, que eu falei que seria da mesma temática. Então, a gente falou de adoção, falou de animais, né? De cachorro, lembrou da foto do cão. E esse texto também ele vai tratar de um cachorro, né? Nas ruas, na cidade, no parque. Ninguém nunca prendeu o delegado. O Thiago, quando a gente estava lendo no começo, ele passou-se por cima, a gente leu rapidinho, e quando voltou ele percebeu que o delegado era o nome do cão. Porque tá a letra maiúscula lá, então vocês, atenção. Ninguém nunca prendeu o delegado. O vai e vem de rua em rua e sua longa vida são relembrados e recontados. Exemplo de sobrevivência, liderança, inteligência canina. Desde pequenininho, seu focinho negro e seus olhos delineados desenharam um mapa mental, olfativo visual de Lavras.
Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia-se daquele. Assim, tornou-se um cão comunitário. Nunca se soube por que escolheu a rua. Talvez lhe tenham feito mal dentro de 4 paredes. Idoso, teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira por 2 protetoras, mas nunca encontrado. Não sei se vocês perceberam que esse texto ele vai falar de alguém, aí é um cão, o delegado, só que ele vai tratar da vida desse cachorro de maneira bem rápida, de maneira bem curta e trazendo um cunho um pouco narrativo, se vocês prestarem atenção. Ele apresenta Contando a história. Isso, contando a história, apresenta o cão pra gente, né? Diz que diz aí. Vai ver. Como começa, né, mostrando a maneira como ele vivia, o que ele fazia, como ele vivia nas ruas, levantando um questionamento de talvez como foi que ele saiu de casa e como terminou, né, que ele nunca foi encontrado. Ele já idoso, nunca foi encontrado. Então estabelece esse cunho temporal e espacial, né, de contar uma história, de falar de alguém de maneira bem resumida, de maneira bem curta. E aí a gente já tem a lembrança de um texto narrativo. E se é narrativo e curto, a gente lembra muito do conto, não é verdade? Então a gente vai ter aqui, nesse texto 2, a referência a um conto. Tá? Saber o título. Viu? E aí dê uma atençãozinha. E aí dê atençãozinha às referências, né? Pra gente saber o nome do autor, de onde o texto foi extraído e o título. Então, nessa aula de hoje a gente só queria chamar a sua atenção para fazer essa identificação, porque isso com certeza vai lhe ajudar a poupar tempo, vai lhe ajudar a fazer uma interpretação bem melhor dos textos, como nós falamos no início. Os textos são... A gente escolheu um texto... Nós escolhemos textos curtos, mas geralmente a gente não vai ter só desse tamanho, textos muito maiores, e você tem que ganhar tempo, tem que estar à frente para fazer essa identificação mais rápido possível. Então, sempre procure, em primeiro momento, faça a identificação do gênero textual. Olhe para quem esse texto foi escrito, olhe de onde ele foi tirado, que com certeza vai lhe ajudar bastante a fazer análise dos textos das questões do Enem. Então é isso, queridos. Nos vemos na próxima aula. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, pegar esse vídeo, o link desse vídeo e compartilhar com as pessoas que você conheça. E deixar um comentário aqui embaixo se você quer que a gente fale de algum outro tema específico sobre essa questão do Enem, redação. Deixa o seu comentário aqui embaixo para a gente poder analisar e ver se tem como a gente fazer isso para você, beleza? Então é isso, fechou. Tamo junto, até a próxima aula. Tchau!